mesa de madeira escura que brilhava sob a luz branca, cadeiras de couro que denunciavam o valor do lugar. Nas paredes, prêmios da empresa refletiam a vaidade de quem mandava ali dentro. Era o tipo de ambiente em que apenas nomes fortes, números altos e vozes firmes tinham espaço. E foi exatamente nesse cenário que Lívia, a nova estagiária de administração, entrou pela primeira vez. Simples, roupa social barata, cabelo preso às pressas, o contraste era quase gritante. Enquanto executivos exibiam relógios caros e sorrisos de superioridade, ela segurava um caderno surrado, herdado dos tempos de faculdade técnica. Caminhava devagar, tentando não chamar atenção. Mas naquela sala, ser diferente já era um convite para o julgamento. No centro, estava Dr. Mauro, o diretor. Terno cinza impecável, postura inflexível, olhos frios. Era temido por todos. E naquele dia parecia especialmente irritado. Atrasada, estagiária? Ele disparou assim que a viu entrar. A frase cortou o ar como uma lâmina. Lívia congelou. Desculpa, senhor, o elevador. Eu não pedi explicações. Ele levantou as sobrancelhas com desprezo. Se quer trabalhar aqui, precisa aprender a respeitar o horário de quem é importante. Os outros funcionários riram discretamente. Uns por maldade, outros apenas por medo de contrariar o chefe. E isso só deixou o rosto de Lívia ainda mais vermelho. Sente-se aí no canto e fique calada. Não quero distrações, completou Mauro, apontando para uma cadeira afastada da mesa, praticamente um cantinho de castigo. Ela obedeceu em silêncio, mas por dentro, uma mistura de vergonha e indignação embrulhava seu estômago. Só que o pior ainda estava por vir. Poucos minutos depois, Mauro pediu algo inesperado. Alguém precisa revisar o relatório financeiro antes de enviarmos ao conselho, mas imagino que isso seja complicado demais para uma estagiária. Ele a encarou com um sorriso torto. Ou será que não, Lívia? Quer tentar, para a gente se divertir um pouco? Ela sentiu o golpe. Era claro que ele não queria ajuda, queria espetáculo. Lívia respirou fundo, tentando manter a postura. Se o senhor quiser, eu posso tentar, sim. As risadas aumentaram. Claro que pode. Vai ser divertido ver o que uma menina inexperiente consegue fazer com algo tão complexo, cutucou Mauro. Mas ninguém naquela sala imaginava que aquele relatório, e tudo o que viria depois dele, estava prestes a virar o destino de todos de cabeça para baixo. Porque enquanto Mauro zombava, algo sutil chamou a atenção de Lívia. Um número errado, uma projeção incoerente. Ela franziu a testa, mas ficou em silêncio. Ainda não era o momento. Agora, a humilhação continuava. Aliás, disse o diretor cruzando os braços, amanhã teremos uma reunião com o conselho. Não quero erros, não quero surpresas e, definitivamente, não quero estagiárias incompetentes atrapalhando. A palavra incompetentes ecoou na cabeça dela, machucando mais do que deveria. Mas o que viria no dia seguinte mudaria tudo. Literalmente tudo. E o que ninguém naquela sala poderia imaginar era que a pessoa que apareceria na reunião, alguém completamente fora do radar de Mauro, tinha o poder de virar aquela empresa de ponta cabeça. Alguém muito mais influente do que qualquer um ali supunha. Alguém conectado diretamente a Lívia. Mas para entender quem era realmente Lívia e por que aquela reunião se tornaria histórica, precisamos voltar alguns anos no tempo. Antes de ser a estagiária humilhada na reunião, Lívia foi apenas uma menina da periferia, que cresceu ouvindo que gente como ela tinha que se conformar com pouco. A casa era simples, num bairro afastado, com muro descascado e portão que rangia toda vez que alguém entrava. Mas por dentro havia algo que faltava em muitos prédios de luxo. Respeito. A figura central daquela casa era Dona Helena, mãe de Lívia. Mãos calejadas, olhar firme, sorriso cansado, mas verdadeiro. Durante muitos anos, ela trabalhou como atendente em um pequeno escritório de contabilidade, fazendo de tudo. Atendia telefone, servia café, organizava documentos, ajudava em planilhas. Não tinha diploma, mas tinha um senso de responsabilidade que envergonharia muito executivo engravatado. Desde pequena, Lívia passava as tardes no cantinho daquele escritório, colorindo no verso de folhas de rascunho. Enquanto rabiscava, ouvia conversas sobre boletos, impostos, prazos, contratos. Sem perceber, foi se familiarizando com aquele universo de números, relatórios e decisões que mudavam a vida das pessoas. Agora eu vou te mostrar um detalhe importante. Era ali que nascia a ligação dela com o mundo corporativo.
Um dia, quando tinha apenas 9 anos, Lívia viu algo que nunca esqueceu. Um cliente entrou reclamando, falando alto, destratando Dona Helena porque um documento havia atrasado, mesmo a culpa não sendo dela. "Você é só a menina do balcão, não é paga para pensar", ele disse, jogando uma pasta em cima da bancada. Aquele só ficou preso na garganta de Lívia. Ela viu a mãe respirar fundo, engolir o orgulho e responder com calma: "Senhor, eu entendo sua preocupação. Vou fazer o possível para resolver isso hoje ainda." Por dentro, porém, Helena ardia, e a filha sentiu. O narrador sabia, naquele momento, algo se acendeu na menina. Em casa, mais tarde, enquanto lavavam a louça, Lívia quebrou o silêncio. "Mãe, por que você deixou ele falar com você daquele jeito?" Helena suspirou. "Porque às vezes, filha, a gente precisa escolher entre ter razão e ter o emprego, mas..." Ela olhou firme para a menina. "Isso não quer dizer que o que ele fez esteja certo. Eu não quero que ninguém fale assim com você, nem comigo." Helena sorriu de lado. "Então estuda, Lívia. Aprende. Um dia é você quem vai estar na mesa onde as decisões são tomadas." Na escola, a história não era tão diferente. Lívia sempre se destacava em matemática, mas era subestimada pelo jeito simples de se vestir, pela mochila velha, pelos cadernos reaproveitados. Uma professora chegou a dizer em voz alta: "Você é muito inteligente, mas sabe que é difícil alguém do seu bairro chegar em cargo grande de empresa, né?" Soou quase como uma sentença. Foi ali, ouvindo aquilo, que Lívia fez a primeira promessa para si mesma. Enquanto encarava o quadro cheio de contas, pensou, em silêncio, quase como um juramento: "Um dia eu vou mudar isso. Vou provar que lugar de gente simples também é lá em cima. E ninguém vai falar com a minha mãe como se ela fosse menos do que é." Essa frase se tornou o combustível invisível por trás de cada escolha dela. Cada vez que alguém ria da sua ambição, cada vez que diziam que estágio em empresa grande não é para você, a promessa voltava à superfície, mais forte. Mas os desafios estavam apenas começando. Só que ninguém ali imaginava que, na adolescência, Lívia descobriria que o mundo lá fora podia ser ainda mais cruel. E que seria exatamente essa crueldade que moldaria a mulher que, anos depois, deixaria uma sala inteira de executivos em silêncio. A adolescência de Lívia não teve espaço para a fase rebelde. Enquanto muita gente da idade dela reclamava de acordar cedo para ir à escola, ela somava despertador às 5 da manhã, ônibus lotado e cansaço acumulado. O narrador via claramente: ali não era só uma rotina pesada. Era a construção silenciosa de alguém que não aceitava o destino pronto. No ensino médio, Lívia entrou em uma escola técnica de administração, depois de disputar vaga com centenas de outros candidatos. A lista de aprovados saiu colada em um mural simples e o nome dela estava lá, no meio de tantos sobrenomes que ela nunca tinha ouvido. "Você passou, filha!" Dona Helena quase gritou no meio do corredor, abraçando a menina com força. A alegria durou pouco. Junto com a vaga, veio a conta do transporte, do material, das refeições fora de casa. Não tinha milagre, tinha decisão. Foi então que Lívia começou a conciliar estudo com trabalho. De manhã, aula. À tarde, ajudava a mãe no escritório de contabilidade, organizando notas fiscais, arquivando documentos, entendendo aos poucos como funcionavam empresas, contratos, prazos. À noite, fazia bicos digitando planilhas para pequenos comerciantes do bairro em um computador velho que vivia travando. Agora, eu vou te mostrar um detalhe que quase ninguém sabia. Muitas das planilhas que ela fazia à noite eram de graça. "Por que você não cobra, filha?" perguntava Helena. "Porque eles nem sabem o que é uma planilha, mãe. Se eu ajudar agora, um dia eles vão confiar em mim quando eu precisar." Ao mesmo tempo em que crescia o senso de responsabilidade, o preconceito também aumentava. Na escola técnica, alguns colegas olhavam torto quando ela contava de onde vinha. "Você mora lá naquele morro?" uma garota perguntou com nojo mal disfarçado. "Nossa, e não tem medo de descer para cá todo dia?" Lívia engoliu a resposta atravessada. Já tinha aprendido que, às vezes, o silêncio é mais elegante do que qualquer discussão. No estágio obrigatório do curso técnico, essa diferença ficou ainda mais evidente. Ela conseguiu vaga como jovem aprendiz em uma pequena empresa de logística. Não era a grande corporação dos sonhos, mas era a primeira porta real para o mundo que sempre observou de fora. Lá, conheceu de perto a hierarquia, os e-mails formais, as reuniões em que ninguém olhava para o estagiário. E também conheceu um outro tipo de humilhação:
A sutil, a que vem disfarçada de piada. Ô, estagiária, traz um café aqui. É para isso que você serve mesmo, dizia um funcionário mais velho, rindo, enquanto outros concordavam. Por fora, ela sorria amarelo. Por dentro, o narrador via crescer uma mistura de raiva e foco. Mas nem tudo era desprezo. Havia também quem enxergasse além da aparência. O supervisor direto de Lívia, seu Alberto, homem simples, de meia idade, começou a notar algo diferente nela. Você faz as planilhas de controle melhor que muito analista daqui, comentou um dia, olhando o computador. Eu gosto de organizar as coisas, respondeu ela tímida. Gosta não, menina. Você tem talento, e talento a gente não desperdiça. Foi ele quem levou até a mesa de Lívia um panfleto amassado de processo seletivo para estágio em uma grande empresa do centro. A mesma onde, anos depois, aquele diretor arrogante a humilharia na reunião. Tenta isso aqui. É difícil, mas eu já vi você fazer coisa bem mais difícil que prova, disse, deixando o papel ali. Naquela noite, com o panfleto nas mãos, Lívia olhou pela janela do pequeno quarto. Lá fora, o barulho do bairro. Lá dentro, o peso de uma escolha. Se tentasse, poderia fracassar. Poderia ouvir de novo que gente como ela não chegava lá. Mas se não tentasse, já estaria derrotada. Então, fez consigo mesma uma segunda promessa, mais madura que a primeira. Eu não vou deixar que o medo decida por mim. Se eu tiver que perder, vai ser tentando. E se eu entrar lá, nunca vou esquecer de onde eu vim. Ela estudou para aquele processo seletivo como se a vaga fosse a única saída possível. Porque, de certa forma, era mesmo. Simulava entrevistas sozinha no espelho, treinava respostas, decorava termos técnicos. O narrador sabia. Aquela não era apenas uma inscrição em um site de vagas. Era o primeiro passo consciente de Lívia na direção do mundo que, um dia, iria subestimá-la em público. O resultado não veio fácil, nem rápido. Houve etapas, dinâmicas, cortes. Em cada fase, ela olhava a lista de aprovados com o coração na boca, esperando que o sobrenome simples dela tivesse sobrevivido mais um pouco. Até que, numa tarde comum, enquanto ajudava a mãe a conferir documentos, o celular vibrou. Um e-mail. Parabéns, você foi aprovada para o programa de estágio. Naquele momento, algo se alinhou dentro dela. Não era só alegria, era confirmação de que o caminho, por mais duro, valia a pena. E, sem perceber, Lívia selava o compromisso que guiaria toda a sua vida adulta. Trabalhar o dobro, estudar o triplo, manter o caráter intacto, mesmo quando o mundo tentasse esmagá-la. Anos depois, esse compromisso cobraria um preço alto, mas também traria recompensas inimagináveis. Só que ninguém, nem mesmo ela, estava preparado para o que viria a seguir. Quando Lívia entrou pela primeira vez como estagiária naquela grande empresa do centro, tudo nela dizia começo. Crachá com foto torta, roupa simples, olhar atento a cada detalhe. Ninguém ali imaginava o que o narrador já sabia. Aquela menina carregava uma história de bastidores que a maioria dos diretores jamais teria coragem de viver. A rotina foi ficando pesada rapidamente. De manhã, empresa. À tarde, tarefas que iam muito além de tirar cópia e servir café. Ela organizava planilhas, cruzava dados, revisava relatórios. À noite, faculdade de administração em uma universidade pública conquistada depois de meses estudando para o vestibular. Madrugada adentro, trabalhos, cases, simulados. Enquanto isso, Dona Helena seguia trabalhando e, incentivada pela própria filha, voltou a estudar também. Começou com um curso de atualização em contabilidade. Depois se matriculou em uma faculdade EAD. Mãe e filha, cada uma no seu ritmo, mergulhadas no mesmo universo. Empresas, números, responsabilidade. Agora eu vou te mostrar um ponto que ninguém naquela multinacional sonhava. Aos poucos, as duas começaram a atender pequenos negócios do bairro de forma mais profissional. Padarias, mercadinhos, salão de beleza, oficinas. Organizaram fluxo de caixa, renegociaram dívidas, ensinaram donos a separar dinheiro da empresa do dinheiro pessoal. Um desses pequenos clientes quase faliu. Graças à orientação de Helena e às projeções feitas por Lívia, o negócio se reergueu. Meses depois, o dono desse comércio levou um amigo empresário para conhecer as duas que salvam a empresa com lápis, caderno e planilha. Foi assim que, sem glamour, nasceu a reputação delas. Enquanto no escritório de estágio, alguns a tratavam como a menina do Excel. Fora dali,
Empresários começavam a enxergar em Lívia e Helena algo raro, conhecimento técnico somado a um senso ético inegociável. As primeiras grandes vitórias foram discretas, mas inesquecíveis. Com o dinheiro dos serviços de consultoria, reformaram a casa simples, trocaram o telhado que vivia pingando, compraram um computador novo, pagaram à vista a tão sonhada máquina de lavar de Dona Helena. Olha isso, filha. A gente apertava a roupa na mão. Agora a máquina faz sozinha. Não é a máquina, mãe. É a senhora. A senhora que sempre aguentou tudo. Isso aqui é só o começo, respondeu Lívia, com os olhos marejados. Mesmo com a renda melhorando, Lívia continuava indo trabalhar naquela empresa de ônibus, com a mesma marmita simples e o mesmo caderno rabiscado. Poderia trocar de celular, de roupa, de atitude, preferiu trocar de livro, de curso, de responsabilidade. Investiu em certificações, workshops de finanças corporativas, governança, compliance. Enquanto muitos colegas de estágio gastavam o pouco salário em festas, ela gastava o tempo livre assistindo aulas online sobre mercado financeiro, fusões e aquisições. Foi em um desses cursos que conheceu, ainda que à distância, um investidor experiente, Ricardo Moretti, que depois se tornaria peça-chave na história. Ele ficou impressionado com as perguntas que aquela jovem fazia no chat da aula. Quem é essa Lívia que só faz pergunta difícil? Ele pensava rindo. Algum tempo depois, por indicação de um dos pequenos empresários atendidos por Helena, Ricardo marcou uma reunião com as duas. Naquela sala simples da periferia, um homem acostumado a mesas de vidro e salas climatizadas ouviu, em silêncio, a análise que Lívia fez sobre uma empresa em dificuldade. Sem slides, sem terno, sem inglês rebuscado. Só com dados, lógica e uma clareza assustadora. Você sabe que pensa como gente de conselho de administração, né? Ele disse ao final. Eu só tento ser justa com os números e com as pessoas, ela respondeu. É exatamente disso que o mercado anda precisando. Com o tempo, Ricardo convidou mãe e filha para atuarem como consultoras em um pequeno grupo de investidores focados em empresas em crise. Elas continuaram simples, sem aparecer em capa de revista, mas começaram a ter acesso a relatórios que poucos viam, a negociações que mudavam destinos de centenas de funcionários. Aos olhos de fora, nada tinha mudado. Para o motorista do ônibus, ela ainda era só uma jovem com mochila básica. Para os colegas da faculdade, uma aluna aplicada. Para muitos da empresa, apenas mais uma estagiária. Mas, por dentro, o narrador via. Lívia já era gigante. Já participava, mesmo que nos bastidores, de decisões que afetavam toda uma cadeia de trabalhadores. Já tinha voz ouvida por pessoas que assinavam cheques com muitos zeros. Foi então que surgiu o nome daquela empresa onde Dr. Mauro reinava. O grupo de investidores, o mesmo do qual Ricardo fazia parte, começou a estudar uma possível participação ali. E um pedido específico foi feito. Antes de qualquer decisão, precisamos entender o coração dessa empresa. A cultura, a forma como tratam gente simples, comentou Ricardo. Helena não pensou duas vezes antes de sugerir o que mudaria tudo. Deixa a minha filha ir lá como estagiária. Ela sabe ver o que não está nos relatórios. E assim foi. Lívia se inscreveu no programa de estágio daquela companhia como se fosse apenas mais uma jovem em busca de oportunidade. Passou por todas as etapas, entrevistas, dinâmicas. Ninguém ali fazia ideia de quem ela já era fora daqueles corredores. E foi assim que, anos depois, Lívia entrou naquela sala de reuniões do 8º andar, como apenas mais uma estagiária, sentada no canto, com o caderninho simples nas mãos, mas, na verdade, carregando um poder que ninguém ali fazia ideia. Na manhã seguinte, o 8º andar estava silencioso e tenso. A reunião com o conselho era o centro de tudo. Para Lívia, era a continuação direta da humilhação do dia anterior. Ela saiu do elevador com o mesmo crachá simples, cabelo preso e blazer barato. Continuava com a aparência de apenas estagiária. Mas depois de passar a noite relendo o relatório financeiro, carregava algo que ninguém via. A suspeita clara de que havia algo grave naqueles números. Ao entrar na sala, viu o cenário conhecido. Mesa longa, cadeiras de couro, ar gelado. No centro, Dr. Mauro revisava a apresentação no telão. Assim que a viu, comentou em voz alta. Ah, a estagiária! Sorriu de canto. Hoje chegou na hora. Aqui, pontualidade é protocolo, não favor. Ela devia agradecer só por estar aqui, murmurou uma analista. Lívia respondeu apenas. Bom dia, senhor. Bom dia a todos. E foi para a cadeira encostada na parede, longe da mesa principal. Mauro bateu a caneta na mesa.
Senhores, hoje teremos membros do conselho e representantes dos investidores. Quero tudo dentro das regras. Ninguém fala sem ser chamado. Ninguém questiona decisões da diretoria. Está claro? Ele olhou de novo para ela. E você, estagiária, hoje só observa. Ontem já tivemos espetáculo demais. As luzes diminuíram e os slides começaram. Quando o relatório financeiro apareceu no telão, o coração de Lívia apertou. Eram os mesmos números que ela tinha destrinchado sozinha, encontrando projeções irreais e riscos empurrados para frente como se não existissem. Mauro falou com segurança. Este é o resultado do nosso trabalho. Crescimento sólido, margens saudáveis, futuro promissor. Tudo revisado pela diretoria, pelas equipes técnicas e até usado como exercício para a nossa estagiária. Imagina se dependesse dela, murmurou um. Estagiário não foi feito para corrigir diretor, completou outro. Lívia sentiu o rosto esquentar, mas segurou. Ainda não era a hora. Então Mauro cruzou os braços. Vamos aproveitar isso de forma pedagógica. Estagiária, preste atenção. A sala ficou em silêncio. Você tem até o fim do dia para, seguindo o protocolo da empresa, me entregar um relatório escrito, assinado, apontando qualquer inconsistência que julgar existir nesses números. Documento oficial, arquivável. Fez uma pausa. Se você provar que está certa, registro elogio formal no seu histórico e admito diante da equipe que subestimei você. Se estiver errada, recomendarei sua saída imediata do programa de estágio, por questionar sem base o trabalho da diretoria. Tudo dentro das normas. O burburinho começou. Ela não vai aceitar. É pedir para ser mandada embora. Mauro insistiu. E então, Lívia, vai encarar ou prefere ficar quietinha aí no canto, deixando quem entende decidir? Nesse instante, o narrador via o filme inteiro passando dentro dela. A mãe sendo humilhada no balcão, as promessas de infância, as madrugadas estudando, o motivo de ter aceitado justamente aquela empresa. Ela respirou fundo, endireitou a postura e respondeu olhando direto para ele. Eu aceito, senhor. Se há inconsistência, é minha responsabilidade apontar. Se eu estiver errada, assumo as consequências. Mauro sorriu, satisfeito. Ótimo. Fica registrado diante de todos. Compromisso formal entre direção e estagiária. Essa experiência vai ser educativa. Lívia apenas assentiu. Coração disparado, mãos suando, mas olhar firme. Recuar ali seria trair tudo o que tinha vivido até chegar naquele 8º andar. O que ninguém sabia é que o jogo estava prestes a virar. E o primeiro movimento dessa virada já vinha pelo corredor, na direção daquela porta, junto com alguém muito especial, ligado à estagiária que todos julgavam pequena. A reunião ainda nem tinha terminado quando a porta se abriu discretamente. Ninguém percebeu, exceto Lívia, cujo coração acelerou por um segundo. Mas a pessoa que entrava não disse nada. Ficou apenas aguardando no fundo da sala, observando em silêncio. O narrador sabia, aquilo faria diferença em breve. Enquanto isso, na mesa principal, Dr. Mauro continuava falando como se tivesse absoluto controle da situação. Senhores, finalizando, nosso relatório demonstra estabilidade, crescimento e total alinhamento estratégico, declarou com a autoconfiança típica de quem nunca foi contestado. Mas algo diferente começou a acontecer. Assim que os slides se apagaram, uma representante do comitê financeiro pediu: antes de encerrarmos, alguém quer fazer alguma observação? As you can see here, our sales have spiked in this category. But look at the trend line for the last quarter. Então, It's inconsistent with our projection. inesperadamente, alguém sussurrou. E a estagiária? Ela não queria comentar algo? Mauro fechou a expressão. A estagiária já foi orientada. Só apresentará algo por escrito. Não haverá interrupções. Foi nesse momento que o clima começou a mudar. Respirando fundo, com a voz um pouco trêmula, mas firme, Lívia levantou a mão. Com licença, eu posso apresentar uma prévia? Não é o relatório final, mas acredito que seja importante mostrar uma parte do que encontrei. Os olhos de Mauro arregalaram. Eu deixei claro que você não... Deixe ela falar. Cortou um membro do conselho, curioso. Se será cobrada depois, nada mais justo do que ouvir agora. O diretor engoliu seco, mas não podia desrespeitar um conselheiro. 2 minutos, estagiária. E cuidado com o que diz. Lívia se levantou. Pequena diante da mesa enorme, mas com uma coragem que crescia dentro dela. Abriu o caderno surrado, rabiscado de madrugada. Eu analisei as projeções de receitas do próximo semestre e elas não fecham com os números do último relatório de auditoria interna. Há 3 discrepâncias principais.
afirmou. Folheou rápido, apontando com o dedo. Primeiro, a projeção de crescimento está baseada em contratos que não foram renovados. Segundo, há despesas contabilizadas como recorrentes que deveriam estar no grupo de custos extraordinários. Terceiro, existe um repasse de verba classificado como ajuste operacional, mas que na verdade altera artificialmente a margem. Alguns funcionários franziram a testa, outros começaram a cochichar. Havia incredulidade, mas também dúvida. Uma gerente comentou surpresa. Eu realmente nunca reparei nesse repasse. Outro analista murmurou. Isso muda toda a projeção de margem. A parede de confiança absoluta em Mauro começou a rachar. O diretor tentou retomar o controle. Isso é absurdo. Ela está interpretando errado. São dados complexos demais para alguém do nível dela. É coincidência, sorte, um mal-entendido. Mas o narrador via. Mauro não estava irritado. Estava assustado. As anotações dela parecem coerentes, disse um conselheiro, inclinando-se para frente. Gostaria de ver esses cálculos com mais calma. Outro completou. A margem não pode estar sendo inflada sem justificativa formal. Mauro perdeu a cor. Isso não prova nada, rebateu a voz subindo. Relatórios são complexos. Ela não tem autoridade para... Ninguém falou em autoridade, interrompeu a conselheira novamente. Estamos falando de fatos. E o que ela mostrou é, no mínimo, relevante. Alguns funcionários olhavam Mauro com estranhamento, como se algo tivesse finalmente começado a fazer sentido. Outros ainda o defendiam com olhares duros para a estagiária, como se ela fosse insolente. Mas ninguém mais estava indiferente. Lívia respirou fundo, segurando o caderno com firmeza. Eu posso apresentar mais detalhes no relatório formal que o senhor solicitou, disse, olhando para Mauro com educação, não com medo. Ele apertou os dentes, forçando um sorriso. Claro, veremos se esses achados se sustentam. Mas por dentro, o narrador sabia. Mauro estava segurando o pânico. E foi nesse exato instante que a pessoa parada no fundo da sala, aquela que havia chegado silenciosamente, deu um passo à frente, chamando a atenção de todos. As cabeças se viraram. O ambiente prendeu a respiração. Mas aquilo era apenas o começo. As próximas provas seriam impossíveis de ignorar. A porta finalmente se Here, fechou we see a significant atrás de quem uptrend in avançava pelo Q2, salão, which e o aligns with our silêncio se espalhou projections. como um Thoughts? estalo invisível. Todos viraram o rosto ao mesmo tempo, inclusive Dr. Mauro, cuja expressão derreteu para algo entre surpresa e puro desconforto. A pessoa que caminhava na direção da mesa principal era conhecida por muitos apenas de nome. Ricardo Moretti, investidor respeitado, figura influente no mercado e presença rara em reuniões presenciais. Ele não aparecia para qualquer assunto, apenas para situações decisivas. E o fato de estar ali, naquela sala, deixava claro que havia algo muito maior acontecendo. Mas o que ninguém sabia, ainda, era o motivo real de sua presença. O narrador, porém, já entendia que aquele momento seria o início do colapso emocional de Mauro. Ricardo cumprimentou algumas pessoas com um aceno discreto. Nada de sorrisos largos, nada de pressa. Aproximou-se da mesa, pousou uma pasta sobre o tampo de madeira e, então, olhou diretamente para Lívia. Bom dia, Lívia. Que bom te ver. A sala congelou. Colegas boquiabertos, analistas com olhos arregalados. O murmúrio começou antes mesmo que alguém conseguisse controlar a reação. Eles se conhecem? O que está acontecendo? Por que ele cumprimentou ela? Mauro tentou rir, como se aquilo fosse uma coincidência sem importância. Ah, então a senhorita conhece o Sr. Moretti? Perguntou, fingindo naturalidade. Mas a voz falhou no meio da frase. Ricardo respondeu antes dela. Conheço, sim. Conheço muito bem. Ele se virou para o conselho. Na verdade, acompanho o trabalho dela há anos. O choque percorreu a mesa inteira. Uma conselheira inclinou-se para a frente, curiosa. Como assim? Acompanhando o trabalho dela. Ricardo abriu a pasta lentamente, criando uma tensão calculada. Antes de explicar, quero deixar claro que estou aqui a pedido do grupo de investidores. Estamos avaliando a possibilidade de aumentar nossa participação na empresa. E para isso, precisamos saber quem realmente faz diferença aqui dentro. Mauro estufou o peito orgulhoso. Claro, estamos à disposição para apresentar qualquer informação necessária. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Ótimo. Então vou começar destacando algo que talvez muitos aqui ignorem. A contribuição da estagiária que vocês subestimam. Uma explosão de burburinhos se espalhou.
O diretor ficou rígido, engolindo em seco. Ricardo continuou. A revisão que ela fez, apontando inconsistências no relatório, é extremamente precisa. Ninguém aqui deveria tratar isso como sorte. A análise dela bate com informações externas que nossa equipe já vinha monitorando. Um conselheiro arregalou os olhos. Quer dizer que o que ela trouxe pode ser real? Não só pode. É, afirmou Ricardo sem hesitar. E tem mais. Agora o ambiente estava dividido. Alguns funcionários observavam Lívia com uma mistura de respeito e confusão. Outros começavam a entender que haviam cometido um erro grave ao ridicularizá-la. O narrador via na expressão de muitos o início do arrependimento. Ricardo, então, retirou um documento da pasta e o colocou sobre a mesa. Este relatório, que vocês não têm acesso, é fruto de uma consultoria independente. Ele fez uma pausa. E boa parte da análise foi feita pela mãe da Lívia. A sala explodiu em reações. A mãe? Como assim? Isso está ficando estranho. Mauro não conseguiu segurar. Com todo respeito, Sr. Moretti, mas a mãe dela, a estagiária e a mãe? Estamos falando de decisões corporativas de alto nível. Ricardo encarou o diretor como quem observa alguém já derrotado. Eu pergunto, em algum momento, o senhor realmente olhou para os resultados antes de julgar? Porque nós olhamos. Ele respirou fundo. E tanto a análise da Lívia, quanto o trabalho de Dona Helena, já salvaram empresas muito maiores do que esta. Os olhos de Mauro perderam o brilho. A humilhação começava a inverter de direção. Mas Ricardo não parou ali. Inclusive, ele virou-se novamente para a sala, erguendo a voz. Se não fosse pelo trabalho dessas duas, um dos nossos principais investimentos teria quebrado no ano passado, e completou com força. Então, antes de alguém aqui subestimar essa jovem novamente, sugiro que entenda quem ela realmente é no mercado. O clima mudou completamente. Funcionários olhavam para Lívia com uma mistura de respeito, vergonha e surpresa. Gerentes, que horas antes haviam debochado, agora desviavam o olhar. Conselheiros se entreolhavam, tentando recalcular tudo. Já Mauro, este parecia menor a cada segundo. O narrador via claramente o início do desmoronamento emocional. Suor nas têmporas, mão trêmula, o olhar tentando esconder o medo. Ricardo então respirou fundo e disse: mas mesmo assim, ninguém aqui está preparado para a revelação final. E no instante em que ele falou isso, a porta se abriu novamente. E alguém que jamais deveria estar ali, alguém que mudaria toda a história, colocou o pé dentro da sala. A porta se abriu devagar, como se o mundo prendesse a respiração. E então, ela entrou. Uma mulher de postura firme, olhar inteligente, roupa simples, mas com uma presença tão forte que instantaneamente calou a sala inteira. Dona Helena. Os funcionários a observaram com estranhamento. Mauro franziu a testa. Quem é essa? Sussurrou irritado. Reunião não é lugar para visitantes. Ricardo Moretti, porém, virou-se para ela com um respeito genuíno. Seja bem-vinda, Helena. Estávamos justamente falando de você. A sala explodiu em cochichos. A mãe da estagiária? O que ela está fazendo aqui? Isso não faz sentido. Lívia ficou imóvel. Não tinha sido avisada. O narrador via a mistura de surpresa e orgulho crescendo dentro dela. Mauro, tentando se recompor, falou alto. Com licença, mas esta reunião é restrita. Só membros da diretoria, conselheiros e representantes dos investidores podem estar presentes. Ricardo cruzou os braços. Perfeito, então ela está no lugar certo. O silêncio caiu pesado. Como é que é? Mauro gaguejou. Ricardo abriu a pasta novamente e retirou um segundo documento maior, mais espesso, com várias assinaturas na capa. O som do papel batendo na mesa ecoou como um trovão. Senhores, apresento oficialmente o relatório técnico da consultoria Moretti & Associados, responsável pela reestruturação de empresas em risco no último ano. Ele apontou para o topo da primeira página. E aqui está o nome da pessoa que coordenou essa reestruturação. Os olhares seguiram a direção do dedo dele. Viram o nome e não acreditaram. Helena Ferreira, analista principal de recuperação empresarial. Assinatura: H. Ferreira. A mesma assinatura que os empresários mais respeitados do país conheciam. A assinatura que salvou negócios afundando. A assinatura que influenciou bilhões em decisões. A sala ficou muda. A senhora, gaguejou um dos conselheiros, é essa Helena Ferreira? Helena sorriu, humilde. Sou eu mesma, só não achei que precisaria trazer currículo para provar meu valor. Mauro empalideceu completamente.
Isso é uma piada. Ricardo o encarou com dureza. Não. A piada é o tratamento que você deu à filha dela sem saber. As you que há can see from the anos latest você se figures, apoia our nos strategy relatórios is da yielding Primo. significant Relatórios que results. mantiveram esta empresa viva em crises que você sequer percebeu. Um conselheiro completou chocado. Então, aquela análise externa que avaliamos no ano passado foi feita por mim, confirmou Helena. E por minha equipe, que incluía, sim, a minha filha. A sala se encheu de murmúrios nervosos. Alguns executivos engasgaram. Uma analista deixou o celular cair no chão. Outro colocou a mão na boca, horrorizado. Mauro tentou reagir. Isso não prova nada. Não prova que essa estagiária tenha qualquer autoridade. Ricardo respirou fundo, já esperando o argumento. Então veja isso. Ele ergueu mais um documento. Este aqui é o parecer que usamos para decidir que a empresa de vocês precisava de monitoramento interno. E quem detectou sozinha as inconsistências de projeção foi a própria Lívia. Ele colocou o documento na mesa. Nele, em letras claras, análise preliminar realizada por Lívia Ferreira, consultoria técnica estratégica. As reações foram imediatas. Meu Deus, ela já trabalhava com eles antes? Como ninguém percebeu isso? Ricardo completou firme. E mais, a decisão de colocar Lívia como estagiária aqui dentro veio do Conselho de Investidores. Precisávamos observar a cultura interna. Precisávamos saber como pessoas simples eram tratadas nesta empresa. E, infelizmente, tivemos confirmação suficiente em apenas 2 dias. Lívia sentiu o ar faltar por um instante. Ela nunca imaginou que sua presença ali tinha sido estratégica. Nunca imaginou que sua mãe estivesse envolvida. Nunca imaginou que Mauro, arrogante e intocável, estava sendo exposto diante de todos. Mauro, agora trêmulo, tentou se apoiar na mesa. Isso é um golpe arquitetado para me desmoralizar, gritou, a voz rachando. Vocês querem destruir minha reputação. Helena o encarou com simplicidade. E essa simplicidade doeu mais do que qualquer grito. Ninguém destruiu sua reputação, Mauro. Você fez isso sozinho quando escolheu humilhar quem achou pequeno demais para revidar. A frase entrou na sala como uma sentença. Alguns conselheiros assentiram devagar. Analistas olhavam para Lívia com olhos marejados. Até quem havia rido dela no dia anterior agora parecia querer encolher de vergonha. O narrador via claramente. A máscara de poder do diretor estava derretendo. Ricardo deu um passo à frente e declarou: "E agora, senhores, está na hora da revelação final que define o rumo desta empresa." A sala prendeu a respiração mais uma vez, porque não apenas Helena e Lívia são responsáveis por análises cruciais, mas uma delas tem participação direta no futuro e no controle deste lugar. Os olhos se arregalaram. Mauro quase caiu para trás na cadeira. E é justamente isso que será revelado agora. Era a hora do golpe derradeiro, do documento definitivo, da verdade que ninguém jamais imaginou. O narrador sabia. O próximo minuto não apenas derrubaria um diretor. Derrubaria um sistema inteiro. A sala ainda estava em choque quando o presidente do conselho pigarreou, tentando recuperar o controle da reunião. "Muito bem", disse, olhando de Mauro para Helena e depois para Lívia. "Acho que está claro que temos aqui algo muito maior do que um simples mal-entendido." Mauro tentou falar. "Com licença, eu exijo o direito de me defender", mas ninguém o interrompera para apoiá-lo. Era só ele, sua voz trêmula e o peso das atitudes que vinha tomando há anos. Ricardo se afastou um pouco, deixando espaço. Era a hora de outra pessoa falar. Era a hora de quem tinha sido tratada como nada mostrar quem realmente era por dentro. O presidente voltou-se para Lívia. "Você tem algo a dizer antes que o conselho delibere?" Ela respirou fundo. O narrador via o coração acelerado. A lembrança da mãe sendo humilhada anos atrás. As noites de estudo. A promessa de nunca ser igual àqueles que pisavam em quem consideravam menor. Então, com a voz firme, começou: "Eu não quero vingança." A frase soou simples, mas cortante. "O que aconteceu aqui hoje não é só sobre mim. É sobre a forma como esta empresa enxerga quem está embaixo na hierarquia." Ela olhou diretamente para Mauro. "Ontem o senhor me chamou de incompetente na frente de todo mundo, sem nem olhar para o meu trabalho. Hoje, descobrimos que o relatório que o senhor apresentou estava inflado e escondia riscos reais. Isso não é só um erro técnico, é uma falta grave de respeito com as pessoas que dependem desta empresa." Um silêncio pesado tomou a sala. "Quando um diretor mascara números, ele não engana só o conselho", continuou,
Engana funcionários, famílias, gente que confia no salário no fim do mês. Não é sobre planilha, é sobre vidas. Mauro, acuado, começou a se justificar. Eu só fiz projeções mais otimistas. O mercado é competitivo. Todo mundo faz ajustes. Eu nunca quis prejudicar ninguém. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, o tom não era de arrogância, mas de desespero. Helena o encarou com calma. A diferença, Mauro, é que muita gente lá embaixo paga pelos seus ajustes. Quando falta transparência aqui em cima, sobra demissão lá embaixo. Um conselheiro que até então se mantinha neutro, finalmente falou. Concordo. A postura do diretor não condiz com os valores que queremos defender. Se ele age assim diante de investidores, imaginem como trata quem não pode se defender. Mauro começou a implorar, a máscara de poder completamente destruída. Por favor, eu tenho anos de empresa, dediquei minha vida a isso. Eu posso consertar, me deem outra chance. Mas não havia mais respeito na voz dele, só medo de perder o cargo e o status. O presidente do conselho respirou fundo. Doutor. Mauro, diante das evidências apresentadas, da tentativa de maquiar resultados e da conduta desrespeitosa com subordinados, especialmente registrada ontem e hoje, este conselho decide pelo seu afastamento imediato da diretoria. As palavras caíram como marteladas. Você será substituído enquanto conduzimos uma auditoria completa sobre sua gestão, completou. Mauro desabou na cadeira. O homem que entrara naquela sala como dono da verdade agora parecia menor do que qualquer estagiário que ele já humilhou. Mas a justiça não parou aí. O presidente voltou-se para Lívia e para Helena. Quanto a vocês duas, o que fizeram aqui hoje não é comum. É coragem, ética e competência em um nível que poucos têm. Olhou diretamente para a jovem. Lívia, este conselho gostaria de te convidar formalmente para integrar um programa especial de desenvolvimento interno. Você não será mais tratada como apenas estagiária. Queremos você próxima das decisões. Ela sentiu as pernas fraquejarem por um segundo. Helena segurou sua mão por baixo da mesa em silêncio. O narrador via. Não era vaidade. Era a sensação de que, finalmente, alguém estava enxergando além do crachá. E dona Helena, continuou o presidente, vamos propor um contrato oficial de consultoria contínua com o grupo. O que a senhora construiu fora daqui merece ser respeitado aqui dentro também. Alguns funcionários que haviam se mantido calados. As we can see from the latest reports, our strategy is yielding significant results. We need to focus on the key areas highlighted here to maintain this momentum. Ela ouviu, respirou fundo e respondeu com a mesma calma que a mãe sempre teve no balcão do escritório de contabilidade. Está tudo bem. O que importa é o que a gente faz daqui para frente. Mas lembrem, ninguém aqui é só nada. A frase ficou no ar como uma nova regra não escrita. A reunião foi encerrada com Mauro saindo cabisbaixo, escoltado por olhares que já não o temiam. Ao mesmo tempo, olhares de respeito e curiosidade se voltavam para Lívia e Helena. Mas as verdadeiras consequências daquela manhã só apareceriam com o tempo. E muita gente que achava que tudo se resumia a um escândalo pontual ainda descobriria que aquilo era, na verdade, o início de uma transformação profunda. 6 meses depois daquela reunião histórica, a rotina na empresa já não era a mesma. Os corredores pareciam menos tensos, as conversas menos carregadas de medo. A queda de Mauro não tinha sido apenas a troca de um diretor. Tinha acendido um alerta em todo mundo que achava que cargo alto era licença para pisar em quem estava embaixo. Enquanto isso, a vida de Mauro tinha virado do avesso. Longe da mesa de madeira escura e dos prêmios na parede, ele agora trabalhava em uma pequena consultoria bem distante dos holofotes. O escritório ficava em um conjunto comercial simples, com ar-condicionado barulhento e cadeiras comuns. Nada de sala privativa, nada de secretária anunciando sua chegada. Nas primeiras semanas, experimentou algo que sempre achou que nunca viveria: ser ignorado. Apresentava-se para possíveis clientes, mas muitos nem lembravam do nome dele. Outros até lembravam, e torciam o nariz quando ligavam seu rosto às notícias discretas sobre a auditoria da antiga empresa. Em uma tarde chuvosa, Mauro entrou em uma pequena empresa para oferecer seus serviços. A recepcionista, apressada, mal levantou os olhos. Pode esperar ali, por favor. O dono vê se consegue te atender, disse, apontando para uma cadeira dura no canto. Era quase uma cópia da cena que um dia ele mesmo protagonizou, mandando uma estagiária sentar no cantinho. O narrador via. O incômodo que subiu pelo peito dele não era só desconforto.
Era memória. Enquanto esperava, ouviu funcionários comentando sobre uma consultoria que tinha ajudado uma parceira a sair do vermelho. Dizem que é uma tal de Helena Ferreira, comentou um. E a filha dela, a menina das planilhas, trabalha junto, respondeu outro. Gente séria que não passa a mão em número não. Mauro fechou os olhos por um instante. O mundo era pequeno e tinha memória. Um ano depois dos acontecimentos, outras peças também tinham mudado de lugar. A analista que rira de Lívia na reunião do primeiro dia não recebeu a promoção que dava como certa. Em vez disso, foi para uma área menos estratégica. Lá, teve que aprender na prática a ouvir trainees e estagiários que sabiam mais do que estava disposta a admitir. Doeu no ego, mas aos poucos começou a mudar. Um dos gerentes que vivia repetindo "ordem é ordem" acabou deixando a empresa. No novo emprego, em uma organização menor, ele era apenas mais um. Precisou se adaptar a um ambiente em que o crachá não o protegia e onde qualquer comentário desrespeitoso gerava feedback imediato. Pela primeira vez, sentiu na pele o tipo de pressão que costumava impor sem pensar. Não foi todo mundo que caiu publicamente. Alguns escolheram, em silêncio, rever suas posturas, evitar piadas, cortar comentários maldosos, dar espaço para vozes que antes seriam ignoradas. O medo da exposição foi um empurrão inicial. O contato com novas lideranças, inspiradas pelo que aconteceu com Lívia, fez o resto. O que tinha acontecido naquela sala não ficou só nos murais de fofoca. Virou exemplo em treinamentos, palestra interna, conversa de corredor. Você lembra da história da estagiária e da mãe dela? Virou uma frase de aviso, um lembrete vivo. Enquanto isso, Lívia usava tudo o que aconteceu para construir algo ainda maior. Um ano depois, a empresa já não era mais a mesma. E no centro de muitas mudanças estava justamente quem um dia foi mandada sentar no cantinho. Lívia. Ela continuava simples, mesmo crachá, mesma postura, mesmo jeito calmo de falar. Mas, por dentro, o narrador via. O lugar dela tinha mudado de nível. Agora, em vez de apenas assistir reuniões de longe, ela participava de comitês internos, grupos de trabalho e projetos especiais que mexiam na base da cultura da empresa. Uma das primeiras iniciativas que ajudou a criar foi um programa chamado Voz de Base. A ideia era simples, mas poderosa. Abrir espaço para estagiários, assistentes, pessoal da limpeza, recepção e operação, trazerem ideias e denúncias de forma segura e registrada. Qualquer pessoa podia relatar situações de desrespeito, assédio moral ou injustiça. E tudo seria analisado por um comitê misto, formado por pessoas de diferentes níveis. Se alguém tivesse me ouvido de verdade naquele primeiro dia, muita coisa teria sido evitada, disse Lívia em uma das reuniões de apresentação do programa. Agora, eu quero que ninguém aqui precise gritar para ser levado a sério. O impacto foi imediato. Comentários de brincadeira começaram a sumir. Gestores que viviam humilhando em público passaram a pensar duas vezes antes de expor alguém. Não porque tinham medo da punição apenas, mas porque começaram a ser treinados a enxergar o ser humano por trás do crachá. Agora eu vou te mostrar algo ainda mais profundo. A parceria entre a empresa e o trabalho de Helena. Com o contrato formalizado, Helena criou, junto com outros profissionais, um braço de consultoria focado em empresas de bairro e negócios familiares. A ideia era simples: usar parte dos recursos da grande companhia para apoiar pequenos empreendedores que, assim como ela um dia, estavam perdidos em meio a números, boletos e burocracia. Nasceram programas de capacitação gratuita em finanças básicas, gestão e planejamento. Muitos encontros eram realizados no auditório da própria empresa, o mesmo onde antes só grandes clientes entravam. Agora, aquele espaço recebia donos de mercadinho, diaristas que queriam abrir MEI, costureiras, manicures, prestadores de serviço autônomos. Lívia participava ativamente, traduzindo termos complicados em linguagem acessível. Fluxo de caixa não é bicho de 7 cabeças. É só você entender o que entra, o que sai e o que fica. E, principalmente, não deixar ninguém te tratar como se você fosse incapaz de aprender. Aos poucos, o lugar antes associado à arrogância e medo passou a ser conhecido como referência em inclusão, respeito e educação. Dentro da empresa, outras mudanças vieram em cadeia. Programas de liderança passaram a incluir módulos obrigatórios sobre empatia, comunicação e combate ao preconceito. Processos seletivos foram revistos para considerar mais candidatos de escolas públicas e periferias.
Feedbacks deixaram de ser humilhações disfarçadas e começaram a ser conversas estruturadas. Um dia, em uma reunião com novos gestores, um deles perguntou: "Mas por que tanta mudança assim? Sempre funcionou do jeito antigo." A resposta veio do presidente do conselho: "Funcionou para quem estava em cima, mas machucou muita gente embaixo. E nós não queremos mais ser esse tipo de empresa." Enquanto isso, fora dos muros corporativos, a história da estagiária humilhada e da mãe que virou a reunião de cabeça para baixo começou a circular. Primeiro em conversas informais, depois em palestras, depois em vídeos. Não com nomes, cifras e cargos, mas com essência, respeito, ética, coragem. Helena e Lívia passaram a ser convidadas para falar em universidades, eventos e encontros de empreendedores. Sempre com a mesma mensagem: não é o dinheiro nem o cargo que definem o valor de alguém, é o caráter. O narrador via claramente o que começou como uma cena de humilhação num 8º andar se transformava em algo muito maior, um alerta, um espelho, um convite à mudança. E é aqui que essa história deixa de ser apenas sobre Lívia e Helena e passa a ser sobre todos nós que em algum momento já fomos subestimados. Ou já subestimamos alguém sem perceber. Quando a poeira baixou, quando a reunião virou memória e as mudanças se tornaram rotina, o que ficou não foram apenas contratos, cargos e decisões de conselho. O que ficou foi a história de uma estagiária e de uma mãe que provaram, na prática, algo que a gente esquece o tempo todo: que aparência não é essência, que dinheiro não é caráter, que status não é sinônimo de grandeza. A história de Lívia e Helena expôs um sistema inteiro que se acostumou a julgar pelas pontas: o sobrenome, a roupa, o bairro, o cargo, o jeito de falar. Um sistema que acha que quem está lá em cima sabe mais, vale mais, merece mais, e que quem está lá embaixo tem que aceitar humilhação como se fosse parte do pacote. Mas agora eu vou te mostrar o ponto central dessa história. Quem realmente mudou o rumo daquela empresa não foi o diretor de terno caro, foi a estagiária subestimada. Foi a mãe que ninguém sabia quem era. Enquanto Mauro usava o cargo para se proteger, elas usaram o caráter para enfrentar o que estava errado. Enquanto ele escondia risco em planilha, elas traziam à luz a verdade por trás dos números. Enquanto ele achava que mandar humilhar era liderança, elas mostraram que liderança de verdade é proteger quem não tem voz. E no fundo, essa história não é só sobre um diretor derrubado. É sobre a escolha que cada pessoa faz quando está diante de alguém em posição inferior. Você pisa ou você puxa para cima? Você ri junto da humilhação ou é a voz que diz: não está certo? Porque no fim das contas, não existe sistema injusto sem gente de verdade alimentando esse sistema todo dia. E não existe transformação sem alguém disposto a quebrar o ciclo. Tem 3 frases dessa história que você pode carregar para a vida e que dariam facilmente um corte de vídeo daqueles que a gente salva para ouvir de novo. Ninguém aqui é só nada. Quando você humilha alguém pelo crachá, está mostrando o tamanho do seu próprio vazio. Caráter não aparece no contra-cheque, aparece nas escolhas que você faz quando ninguém te obriga a ser justo. E agora eu quero falar direto com você que chegou até aqui nesse vídeo. E você? Já foi subestimado ou já viu alguém ser julgado só pela aparência, pelo jeito de se vestir, pela função que ocupa? O que você faria no lugar da Lívia e no lugar da Helena? Teria coragem de se posicionar ou ficaria em silêncio para não se queimar? Conta nos comentários. De verdade, sua experiência pode fazer alguém se sentir menos sozinho hoje. E se essa história te fez refletir, te deu um aperto no peito ou te lembrou de alguma situação que você viveu, deixa o like agora. Não é só por número, é o jeito que o YouTube entende que esse tipo de mensagem precisa chegar em mais pessoas. E faz mais uma coisa: compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aquela pessoa que está sendo humilhada no trabalho, que está pensando em desistir, ou até alguém que vive passando por cima dos outros achando que nunca vai prestar contas. Porque no fim, a grande lição é simples. Os holofotes podem até iluminar quem está no topo, mas é no escuro das salas pequenas, das mesas sem luxo, das noites de estudo e das atitudes silenciosas que o verdadeiro poder é construído. E se tem uma coisa que a história de hoje deixou clara é: o mundo sempre dá uma volta a mais do que a gente imagina. Se você acredita que respeito nunca deveria depender de cargo, salário ou sobrenome, você já entendeu a moral dessa história. Nos vemos no próximo vídeo.